Olá, eu sou o Dilson Nóbrega e eu quero dividir com você, aqui nessa ocasião, um pouquinho da minha história, a minha jornada, a minha trajetória, para que você possa me conhecer um pouquinho melhor e também, de certa maneira, a minha esperança é que a minha história sirva de encorajamento para a sua jornada também. Eu nasci numa cidade chamada Luanda, capital de Angola. Eu nasci no ano de 88, isso mesmo. E eu, portanto, o primeiro filho de meus pais, sempre tive muitas responsabilidades, dentre elas de cuidar do meu irmão menor. Cresci, me desenvolvi, estudei num contexto, num país em subdesenvolvimento, com todas as limitações condicionadas à época da guerra. Meu pai, militar, que serviu nas frentes de batalha, e minha mãe, uma jornalista de língua tradicional. E eu convivi muitas das vezes e fiquei, na verdade, muitas das vezes sozinho, aos cuidados de alguém, por conta da rotina de trabalho dos meus pais para me sustentar. Minha mãe, uma mulher guerreira que nos criou e criou a mim, meu irmão, meus primos e meus outros irmãos também. E, de certa maneira, eu também cresci acreditando que tinha alguma coisa de muito especial para acontecer na minha vida. Eu sempre pensei dessa forma, eu sempre eduquei a minha mente a acreditar que haveria uma outra realidade que não fosse apenas a insegurança social, a insegurança econômica, a insegurança a que o país vivia. Não apenas isso, então, eu tinha pelo menos dois sonhos muito grandes. Olha, parece brincadeira isso. A gente conta essas coisas e fica meio constrangido, mas é verdade. Dois sonhos. O primeiro que eu tinha na adolescência era, de fato, formar uma linda família e desfrutar disso. Eu sempre sonhei ter uma família onde eu pudesse pertencer, meus filhos, minha esposa, e onde eu pudesse ser feliz. Eu sempre sonhei em ser feliz em família. E então, muito cedo, eu tive que trabalhar, muito cedo. E eu lembro que a história foi mais ou menos assim. Um amigo meu, eu tinha um curso de secretariado, um amigo meu me chamou e falou, olha, tem uma vaga para secretário aqui na empresa que eu trabalho. E eu fui para lá pensando que a vaga era essa, mas na verdade a vaga já estava preenchida. E tinha sobrado apenas uma, e era para limpeza, faxina. Então eu me tornei um varredor. Um varredor de um condomínio fechado, um condomínio que na época era um condomínio considerado de luxo. E eu trabalhava naquele lugar das 7 da manhã até meio-dia. Do meio-dia pegava uma condução de um ônibus, que por mais 1 hora e meia, quase 2 horas, eu ia para o curso de contabilidade. Nessa jornada frenética, trabalhando e fazendo cursos, eu fiz o curso de contabilidade, fiz o curso de secretariado, fiz o curso de auxiliar administrativo, fiz o curso de gestão bancária. Eu fiz vários cursos. Eu sou apaixonado pelo conhecimento. O conhecimento é, para mim, um vício. A sala de aula me impacta. Então, nos primeiros períodos que eu trabalhava nessa ocupação, eu tinha muito constrangimento de assumir aos meus amigos que eu era um varredor. Tinha muita vergonha para assumir isso. Eles me viram ir buscar uma vaga de auxiliar de secretaria, né? E, na verdade, a vaga era de varredor. Eu aprendi muito, aprendi a trabalhar, aprendi a não escolher trabalho, aprendi, portanto, a desenvolver, a fazer aquilo que tem que ser feito para que a minha família pudesse ser ajudada e os meus objetivos pudessem ser alcançados. É por meio desse trabalho duro, né, que eu consegui essas formações técnicas. Mas não foi apenas isso. Eu sempre tinha, portanto, em mente
que eu precisava me tornar relevante. E o único caminho do qual eu precisava me tornar relevante era por meio da educação. Então, eu comecei a desejar mais. Fui fazer faculdade de Direito, fiquei 2 anos fazendo a faculdade de Direito, na época namorando a minha atual esposa, e infelizmente eu não tive mais condições de pagar a faculdade, não tinha mais dinheiro para pagar a faculdade de Direito, então eu queria ser um juiz ou um promotor, mas não tinha como, minha família não tinha recursos, então eu tive que fechar essas portas. Então comecei a procurar outro caminho para realizar meus sonhos, mas sempre acreditando, sempre buscando, sempre dizendo que se hoje deu errado, amanhã vou descobrir um jeito para fazer dar certo. Sabe por quê? Porque eu sempre acreditei que a mão invisível do divino, de Deus, está sobre a minha cabeça. Sempre acreditei nisso. Até hoje acredito piamente que a mão de Deus, a mão invisível de Deus está sobre a minha cabeça. Ele guia meus passos. E então eu cheguei para minha namorada e contei para ela um sonho. Eu falei para ela, vamos casar e vamos morar no Brasil. Ela perguntou para mim, você conhece alguém lá? Eu falei, não conheço. Tudo que eu sei é o que a gente vê na TV. Ela perguntou para mim, alguém te convidou a ir para lá? Eu falei, não, ninguém me convidou a ir para lá. Mas a gente vai construir essa porta para que essa porta se abra. Então, olha, em 2011 nós casamos e 90 dias depois, isso mesmo, 3 meses depois, nós estávamos no aeroporto internacional de Guarulhos. Nosso sonho se realizando. E nós fomos então morar no sul do país, numa terra linda, numa terra de gente abençoada. Fomos morar em Florianópolis. E lá, então, fazendo seminário, conseguindo uma meia bolsa no seminário, buscando uma formação teológica, lá nós conseguimos uma oportunidade de servir numa linda comunidade e tinha também uma vaga. Sabe qual é a vaga que tinha? Era a vaga para auxiliar na limpeza. Agora não tinha mais constrangimento, agora não tinha mais vergonha nenhuma. Eu topei e eu fiquei lá auxiliando na limpeza naquela vaga. Mas olha, como a mão invisível de Deus estava sobre a minha vida e está sobre a minha vida, depois eu fui chamado por gente muito querida, pessoas extremamente generosas, 2 irmãos amados, me chamaram e me deram uma oportunidade para ser então auxiliar de prestação de contas, gestão financeira. Olha, eu assumi uma função inicialmente como auxiliar e depois acabei assumindo a responsabilidade e fiquei anos servindo fielmente nessa instituição. Lembra dos meus cursos de gestão bancária, de contabilidade, meus cursos obsoletos que eu tinha feito na adolescência? Serviram